A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola teológica para a glória de Deus. Boa noite a todos vocês e que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos tocar, nos abençoar de uma forma poderosa. Você que foi entrando já vai convidando o seu irmão, nossos irmãos, para participar conosco. Hoje eu tenho uma palavra ao coração dos irmãos. Um abraço aos irmãos em todos os estados que nos acompanham. Um abraço para os irmãos no Pará. Um abraço para os irmãos no Paraná. Um abraço aos irmãos em Sergipe. Um abraço aos irmãos em Alagoas. Um abraço aos irmãos no exterior, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor, Evangelista Sônia, para a glória do nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão entrando, eu quero fazer uma oração ao Senhor que seja uma escola teológica abençoada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença esta noite. Abençoa, Senhor, a escola teológica neste momento. Visita todos os irmãos que estão entrando na live, aqueles que irão nos assistir, e que Teu nome venha a ser glorificado, que o entendimento, o poder da palavra venha tocar nos corações de uma forma sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, move as águas em favor do teu povo, enche de poder e graça. Em nome de Jesus, abençoa e que as vidas sejam impactadas pelo poder da tua palavra esta noite. Senhor, visita cada pastor, cada congregação, cada igreja, cada pessoa que tem um sonho de ser pregador, de ser pregadora, e que teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos adentrar aqui num tema muito pertinente sobre a palavra do nosso Deus, em questão da igreja primitiva, né? A igreja primitiva, a igreja dos primórdios, que tinha como pastor presidente o apóstolo Pedro, né? Pedro foi o primeiro pastor presidente, tá, irmãos? Pastor presidente é bíblico, tá? Pedro foi o primeiro pastor presidente ali em Jerusalém, sendo auxiliado pelos demais apóstolos. Quem impulsou Pedro como pastor presidente na igreja foi Jesus Cristo, depois de uma conversa particular que ambos tiveram. Jesus falou bem assim: olha, Pedro, eu vou retornar para o Pai. E eu sei que você me ama, você declarou que me ama, Pedro, então você apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus subiu e Pedro ficou ali como pastor presidente na igreja em Jerusalém e apacentando ali o povo, auxiliado pelos outros apóstolos. E o Espírito Santo falando comigo em relação a este tema sobre a perseguição que a igreja primitiva passou, mas independentemente da perseguição, a igreja primitiva ela não parava de crescer e ela não parava de prosperar. Impressionante, né? Como as coisas de Deus não são como as coisas dos homens. Ou seja, a igreja primitiva era perseguida, perseguição de morte, perseguição de açoites, perseguição de apedrejamentos, perseguição de várias formas. Mas a igreja
prosperava e a igreja crescia. Que palavra profunda, né, gente? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 12 a seguir. E muitos sinais, Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, os apóstolos estavam pregando e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, o crescimento, ele vem debaixo de um grande poder e de um grande avivamento. A Bíblia diz que, os apóstolos pregavam, sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, tá? E a multidão ouvia a palavra e eram impactados pelos milagres, pelas curas, libertações. E a Bíblia diz que a multidão, irmãos, isso é muito forte, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, a igreja teve um crescimento fantástico. Falo de crescimento. Falo de avivamento, tá? Crescimento e avivamento é diferente, é totalmente diferente de ilusões, tá? Inchaço e movimento espiritual. Porque o que acontece? Os movimentos, eles são momentâneos, tá? Os movimentos são momentâneos. As inovações dos tempos presentes são momentâneos. É totalmente diferente do avivamento. O avivamento, quando o avivamento, há crescimento e o crescimento permanece, o crescimento é constante. E o movimento não. O movimento é algo de momento, é algo passageiro, tá? Que não pode permanecer. Observa que uma diferença entre avivamento, tá? E movimento, e coisas instantâneas. Quando há o avivamento, vem um crescimento na igreja. E a igreja é estabelecida. Entendeu? E no movimento instantâneo não. Tem um profeta ali, tem uma profetisa ali. Abriu uma igreja ali agora que, meu Deus, é revelação todos os dias. Aí pronto, aí começa aquele movimento, né? Aquele movimento, casa cheia, das cadeiras ficarem para fora, né? E não caber de gente. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo quem é espiritual e cheio da palavra, percebendo que ali é um movimento, é algo que está acontecendo no momento. Aí, de repente, o tempo passa, não há uma estabilidade, não há uma estrutura, entendeu? O povo fica disperso, não há um crescimento. Entendeu a diferença de avivamento e crescimento para movimento instantâneo?
Então é isso. Então existem muitos movimentos instantâneos hoje em dia, que são movimentos espirituais instantâneos, tá? Que não há aquela estabilidade. Igreja, ela não é firmada em movimento. Igreja, ela é firmada na palavra e no avivamento. O evangelho não é movimento. O evangelho é poder de Deus. Entendeu? Evangelho não é constituído, queridos, de frequentadores, tá? Evangelho não é constituído de frequentadores. Evangelho é constituído de cristãos salvos. Olha a diferença, tá? Evangelho é constituído de cristãos salvos, tá? Entendeu? E não de frequentadores. Há uma grande diferença do frequentador para o salvo. O salvo, ele tem convicção e tem certeza que ele vai morar no céu, ele quer ter um compromisso com Deus, quer ter um compromisso com a igreja, tá? Quer ter um compromisso de cristão salvo. E o frequentador não. Frequentador, ele vai por um hobby, ele vai porque ele acha até bonito, ele vai porque ele é curioso, mas ele não vai porque ele quer ter um compromisso real com Jesus. Entendeu? É forte. Então, a igreja primitiva, ela crescia e prosperava, glória a Deus, e prosperava na perseguição. Que profundidade, né, gente? Observem que nós, nos tempos de hoje, nós temos que aprender muito com a igreja primitiva, né, pessoal? Porque a igreja primitiva crescia e prosperava na perseguição. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia e prosperava na crise. Então, muitos hoje, qualquer perseguição mínima que acontece com ele não quer ficar mais firme, ele não quer ir mais à igreja, não quer ter mais comunhão. E a perseguição, irmãos, que a igreja primitiva passava era 100 vezes mais pior do que a perseguição que a gente vive hoje. Queridos, sabe por quê? Para você que não sabe, né? Ou não lembra, sabe por que os cultos na igreja primitiva era de casa em casa? Sabe por que era de casa em casa? Vou relembrar você e ensinar você que porventura não sabe ainda. A Bíblia diz que a igreja primitiva se reunia de casa em casa. Ok. Por que se reunia de casa em casa? Um dos motivos era por causa da perseguição do Império Romano. Roma que imperava naquela época, tá? E o cristianismo ainda não era uma religião reconhecida, entendeu? Então, havia uma grande perseguição. Então vamos lá para os irmãos entenderem melhor, tá? O culto vai ser na casa hoje da evangelista Sônia. Aí os irmãos iam para lá, tá? E a gente cultuava ali no fervor, na comunhão. Mas o Império Romano descobria que na casa da irmã Sônia estava tendo culto daqueles cristãos barulhentos, cheios do poder de Deus, né? E o Império chegava lá na casa da irmã Sônia, peia nos irmãos, apedrejamento nos irmãos, açoite nos irmãos, mas só que os irmãos não paravam, entendeu? Aí
Eita, o Império descobriu que o culto está sendo na casa da irmã Sônia, mas nós não vamos parar. Deus está conosco, a obra é de Deus. Então, amanhã o culto vai ser na casa do pastor Wellington. Aí todo mundo ia para a casa do pastor Wellington. Aí cultuava ali um tempo, entendeu? Na casa do pastor Wellington, os irmãos ali, ó, mesmo sofrendo, chorando, mas ali firme na casa do pastor Wellington. O Império descobria que o culto estava sendo na casa do pastor Wellington. Chegava lá, ó, na casa do pastor Wellington, ó, peia em todo mundo, entendeu? Açoite, chicote em todo mundo. Mas eles não paravam de adorar e glorificar o nome do Senhor. Então era assim, por isso, era um dos motivos, tá? Por isso que o culto era de casa em casa, por causa da perseguição do Império Romano. Mas quanto mais o Império perseguia, mais a igreja o quê? Crescia. Quanto mais o Império perseguia, quanto mais as seitas perseguiam, mais a igreja o quê? Prosperava. Esclarecido, gente, aqui? Uma igreja ela não parava. A igreja ela crescia em poder, graça e avivamento, tá? Pelas mãos dos apóstolos, né? Toda a igreja, era uma igreja de milagres, tremenda. Então o que acontece? Mas essa perseguição parou um pouco mais logo um tempo depois que a igreja foi reconhecida, tá? Como uma religião do império, reconhecida e respeitada, tá? Então nós, no nosso Brasil, no nosso país, graças a Deus, o nosso país é um país laico, né? Um país laico. Entretanto, é um país que o que predomina é o cristianismo. Por isso que a gente não sofre aqui, né, tantas perseguições físicas, tá? Por isso, porque a lei do nosso país, graças ao Senhor, Deus, nos protege bastante. Mas a igreja aqui sofre perseguições médias, perseguições leves, perseguições espirituais pesadas, mas não perseguições graves no sentido material, entendeu? É muito raro você ver no Brasil perseguições físicas e materiais de uma forma grave, tão grave. É muito raro. Até porque não pode, entendeu? Queridos, ó, então a igreja primitiva, ela era perseguida, né? Aí vamos lá. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra, olha que mistério, pelo menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Imagina, irmãos, que unção profunda. Ó, o suor de Paulo, né, que não era o lenço não, tá, irmãos? A unção na vida de Paulo, tá? A Bíblia diz, ó, que Paulo passava o lenço, tá? Ó, o lenço, tá? E a unção na vida de Paulo era transmitida através daquele lenço, tá? Não era o lenço que curava as pessoas, tá, gente? Era a unção na vida de Paulo, tá bom? E a Bíblia diz que quando Pedro passava, entendeu? A unção na vida de Pedro era tão tremenda que onde Pedro passava, as pessoas eram curadas. Ó, que para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse,
cobrisse alguns deles. Ou seja, porque a unção, terra provasnai, a unção é metafísica. Coloque aí nos comentários. A unção é metafísica. Coloque aí nos comentários. A unção é extrafísica. Ou seja, a unção, ela não é limitada somente ao corpo, tá? Por isso que quando Pedro passava, a unção na vida dele, laviasnai, contagiava. Não era a sombra dele que curava, não, tá, gente? Não era a sombra, só para esclarecer. Era unção na vida dele. É porque aqui Lucas, ele quis explicar de uma forma mais esclarecedora, tá? Lucas, ele quis ser detalhista aqui e uma forma mais esclarecedora conforme o tempo vivido naquela época. Entendeu? Mas aqui, ou seja, a unção na vida, a unção na vida de Pedro, onde ele passava, glória a Deus, onde ele passava, as pessoas sentiam a unção que saía da vida dele, saía. E não era preciso, era isso que acontecia aqui, essa é a interpretação do texto. A unção na vida dele era tão forte, tão profunda, que não era necessário ele tocar nas pessoas para que as pessoas fossem curadas. Entendeu o mistério? Por isso que fala que ao menos que ele passasse, né? Que ao menos que ele passando por ali, que a sombra devácia, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Ou seja, quando Pedro passava, a unção vinha junto. A unção estava com ele, junto a ele, com ele, junto a ele. Então ele passava a unção, a unção. E ele não tocava nas pessoas. Incrível. Bom, não precisava nem tocar nas pessoas. Ao paralítico levantava, né? Glória a Deus. Os coxos andavam, né? Paralíticos levantavam, os coxos também, os cegos viam. Versículo 16. E até das cidades, terra provasnai, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Imagina, olha o que o texto quer dizer. Olha que coisa forte. Vamos aqui comigo. Nessa revelação da palavra. Olha o que o texto quer dizer. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Vou interpretar aqui para vocês, tá? Tem ali a nossa igreja sede. A nossa igreja sede fica em Taguatinga, né? Em Taguatinga, né? Na colônia agrícola Vicente Pires, na região de Taguatinga. Ok, vamos lá. Então, a unção de Deus está ali na nossa sede, através das nossas vidas, tá? E vem gente de Lusiânia, vem gente de Águas Lindas, vem gente do Plano Piloto, vem gente do Guará, vem gente do Gama, vem gente de Anápolis, vem gente de Goiânia, para ir até a sede. Isso é muito forte, Jesus. E ali, a unção no ambiente, todos eram curados. Eu estou interpretando aqui para os irmãos entenderem o que acontecia.
vinha gente das cidades circunvizinhas e iam para Jerusalém. Saía gente das cidades e iam para Jerusalém levando enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Glória! Oh, maravilha! Glória a Jesus! Labaracamanávia! Olha que maravilha, gente! Aí o povo chegava lá, o povo chegava em Jerusalém, encontrava um tal de Pedro. O povo chegava em Jerusalém, encontrava os apóstolos. O povo chegava em Jerusalém, encontrava um diácono, um tal de Estevão, que eu vou te contar. E encontrava uma igreja cheia do poder. Glória! Coloque aí nos comentários. A perseguição. Coloque aí nos comentários. A perseguição não impedirá a unção e a prosperidade na minha vida. Coloque aí nos comentários. A perseguição não impedirá a unção e a prosperidade na minha vida. Porque é incrível, sendo perseguido, açoitado, caluniado, difamado, e o povo vindo a Jerusalém e sendo curado das suas moléstias, dos seus males. Imagina, gente. A palavra é muito profunda. Versículo 17. Terra. Glória a Deus. Isso aí. Glória a Jesus. A perseguição, queridos, não impedirá a unção e a prosperidade na sua vida, o seu crescimento. Labaracamanávia. Cante de provasnai. Glória! Glória! Não pare em meio à perseguição. Não pare. Porque há um peso de glória que está reservado para você. Coloque aí nos comentários, senhores. Eu não irei parar em meio às perseguições, porque há um peso de glória reservado para mim. Eu não irei parar em meio às perseguições, porque há um peso de glória preparado para mim. Tá, glória a Jesus. É isso aí, meu pastor Wellington. A perseguição não impedirá a unção e a prosperidade na igreja pentecostal Fogo para as Nações. A perseguição não impedirá a unção e a prosperidade na nossa vida. Glória a Deus. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ó, você tem que ser lapidado. Você tem que ser lapidado por Deus, porque a unção causa inveja. A unção causa inveja, viu, irmão? Muita gente, viu? Tem pessoas que têm inveja da unção que Deus te deu. A unção
causa inveja. Tá na palavra, pastor? Tá. Aqui, ó. Por causa da unção na vida de Pedro, dos apóstolos, o coração dos saduceus encheram-se de inveja. Imagina. No versículo 18, diz assim: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Já pensou, irmãos? Você pregando, ganhando alma para Jesus, o povo vindo de todas as partes, Deus te usando e o povo recebendo milagres, e vem um saduceu invejoso, lança a mão de você e põe você na prisão. Já pensou um negócio desse? Terra! Glória! Ó, mas tem um detalhe nesse mistério. Tem um detalhe nesse mistério. Versículo 19. Botaram os apóstolos na prisão, mas no versículo 19 diz assim: mas de noite, olha que miscanácia, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, prenderam os apóstolos, irmãos. Quando foi de noite, o Senhor enviou um anjo, soltou os apóstolos da prisão, falou bem assim: olha, vocês foram presos, eu vim soltar vocês. O anjo falou bem assim: eu vim soltar vocês. Abriu a porta da cadeia, o anjo abriu. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês irão continuar a pregar. Saiam da prisão e vão pregar. Da glória! Lácia! Glória! Coloca aí nos comentários essa revelação. Independentemente das prisões, a ordem de Deus é para pregar. Independentemente das lutas, a ordem de Deus é pregar. Independentemente das privações, a ordem de Deus é pregar. Se as portas estão fechadas, Deus vai abrir as portas, vai dizer: vai pregar. Está sendo perseguido, pregue. Está sendo caluniado, pregue. Está passando necessidade, pregue. Está passando fome, pregue. Está passando sede, pregue. Está vivendo nudez, pregue. Essa é a ordem. O anjo abriu a porta e falou bem assim: saiam e preguem ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Queridos, olha, eles estavam presos à noite, o anjo soltou eles, quando foi pela manhã, eles entraram no templo e estavam pregando e ensinando. Imagina, gente, imagina, tá vendo como a gente tem que aprender? Tá vendo que a gente tem que aprender? Trazendo para os dias de hoje, meu Deus, que Deus nos guarde, se acontecesse uma situação dessa, de ser preso, né? De várias pessoas serem presas.
No outro dia chegar, não, eu desisto, que Deus nos guarde, nos conserve, mas isso é uma verdade. Se acontecesse isso, irmão, no dia de hoje, né? O povo ia dizer, não, eu desisto, eu não quero mais. É muita luta, é muita perseguição, não vale a pena. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina, olha, estão sendo perseguidos, mas eu sou com vocês. Estão sendo perseguidos, mas eu vou fazer vocês crescerem e prosperar. A prosperidade é maior do que as limitações terrenas e humanas. Então, queridos, guardem esta palavra na tábua dos vossos corações. Eu tenho certeza que a igreja está sendo alimentada pela escola teológica esta noite. Quando a gente lê esses textos aqui para concluir, nós aprendemos que nós temos que aceitar a Jesus mesmo, viu? Quando a gente lê esses textos aqui, a gente aprende que a gente tem que aceitar a Jesus mesmo, todos os dias, e dizer, Jesus, nos perdoa, porque a gente não chega nem aos pés desses cristãos de outrora, da igreja primitiva, mas que o Senhor nos ensine, dentro das nossas possibilidades, vivermos debaixo da graça mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês na escola esta noite. Próxima segunda-feira haverá a escola teológica. Vou trazer um amigo ou uma amiga para participar da escola da próxima segunda-feira. Mas preste bem atenção aos avisos agora, tá bom? Próxima quarta-feira, aqui pelo Facebook, tá bom? Nosso pastor Wellington vai estar trazendo um ensino maravilhoso para o nosso coração na quarta-feira aqui no Facebook com o nosso pastor Wellington, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Queridos, estamos no propósito de fé, como eu falo todas as segundas-feiras. Estamos no nosso propósito de fé ali para a compra do lote onde está situado a nossa igreja sede. Então continue orando para que Deus continue levantando pessoas para participar do nosso propósito ali da compra do lote na nossa sede. Você que está assistindo a live e sentindo no seu coração de participar do nosso propósito ali, da oferta voluntária, né? Ali da compra do lote da nossa sede, entre em contato comigo ou com o pastor Wellington, tá bom? Que nós passaremos para você como funciona o propósito ali da compra do nosso lote na sede, ok? Queridos, que Deus os abençoe de uma forma poderosa, que escola maravilhosa, que Deus abençoe poderosamente. Quero pedir oração, né? Esses dias quero estar pedindo oração constante aos irmãos. Agosto e setembro será 2 meses intensos de missões, tá? Peço oração aos irmãos pela minha vida, pela vida da minha esposa, da minha filha, tá? Dia 26 de agosto, tá? A 6 de setembro, por isso que eu falo agosto e setembro, porque há junção entre os 2 meses. Nós iremos fazer uma linda missão, tá? Abrangendo Sergipe e Alagoas, tá bom? Alô Sergipe, alô Alagoas. Estamos chegando aí para falar de Jesus, que Ele é o grande, Ele é o nosso Senhor. Então, tá? Agosto e setembro, dia 26 de agosto, tá certo? Estaremos embarcando para o estado de Sergipe a Alagoas.
e depois retornaremos a Sergipe, porque os dois estados são colados, tá? É tudo muito próximo ali. Então, será alguns dias em Alagoas e será alguns dias em Sergipe. Algumas cidades serão alcançadas pelo Evangelho, tá? E o nome do Senhor será glorificado. Manda aqui um abraço especial para a Igreja Pentecostal Fogo para as Nações, no estado de Sergipe. Por sinal, a missionária Claudiane está assistindo a live e falou que está orando por nós. A igreja está orando por nós pela nossa viagem aí da Sergipe. Muito obrigado pela oração da igreja. E serão dias de bênção. Dias que Jesus vai curar, libertar, batizar com o Espírito Santo. Eu creio assim. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. E quando eu retornar de Aracaju, no dia 6 de setembro, no dia 11 de setembro eu estarei indo à Bahia. Um abraço, estado da Bahia, especial Bom Jesus da Lapa, Bahia. Haverá uma conferência de avivamento e eu vou continuar buscando na unção, no óleo, tá? Haverá ali na Bahia uma conferência de avivamento na Igreja Deus de Promessas, pastoreada pelo meu amigo pastor Pedro Fernandes, e ali será muito poder e muita glória para Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, que nessa missão que será feita possa haver salvação de almas, curas, libertações, batismo com Espírito Santo, tá? Enchimentos de poder e de glória e de unção. Essa é a oração que eu peço aos irmãos, e que possamos ir e retornar em paz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. E independentemente, tá, da distância, mas a unção, ela não é limitada à distância. Recebam uma bênção especial vinda da parte de Deus. Todos vocês, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Avante e vamos vencer sempre.